militares ou a senhora acha que tem alguma coisa mais profunda do que isso? Muito mais profunda. Na verdade, não eram os militares que não queriam que as mulheres lutassem. A gente está falando de uma construção histórica e cultural onde a mulher não tem papel nenhum na sociedade. Embora estivesse o tempo inteiro produzindo e construindo essa história, ela não aparece. Por isso é a importância desse trabalho, de protagonizar, colocar a mulher como protagonista na história que ela está o tempo inteiro. E assim, a questão deles torturarem, o menino que perguntou. Então, viu? A questão de, até acho que a tua pergunta começa pelo depoimento. O que você está fazendo aqui? Você não está em casa lavando roupa, passando? Porque lutar com o homem é uma sociedade machista que perdura até hoje. Será que quando uma mulher está no poder ela incomoda porque ela tem, ela é contrária àquilo que a gente pensa ou simplesmente porque ela é mulher? A mulher, tem pesquisas que dizem que embora as mulheres contribuam da mesma forma na construção da história, ela aparece pouco. E na luta da mulher no trabalho, olha, para vocês verem a pesquisa que sai agora, a igualdade no salário de mulheres e homens fazendo as mesmas coisas só vai ser equiparada em 2090. Isso sim, né? Se tivermos vivos, né, até lá. Então, assim, na verdade, não era os militares que não queriam, é a própria sociedade. Inclusive, quando ela está na luta, ela não consegue o papel de liderança na luta. Então, é a sociedade que é machista, não são os militares. E ainda as mulheres dos militares, se essas mulheres são invisíveis, as mulheres dos militares são mais invisíveis ainda. Aí é outro trabalho, porque assim, ela é a mulher do militar, que não aparece na história nem de uma forma nem da outra. A Elaine colocou uma coisa que assim, me deixou com vontade de falar mais negócio, né? Ela falou assim, tem muita mulher nessa mesa, né? Mas eu tenho que lembrar para vocês que teve uma época na vida da mulher em que a profissão que era destinada a ela era ser professora. A mulher não podia querer ser engenheira. A mulher, ela nasceu para cuidar na nossa sociedade machista. E a única coisa que foi aberta para ela dentro da faculdade foi assim, faz pedagogia, você vai cuidar das crianças, você vai cuidar dos adolescentes, vai fazer magistério, que esse é o seu lugar. E nós encontramos a pedagogia dessa maneira. Não é assim hoje que nós estamos aqui. As mulheres que estão aqui construíram, né, toda uma história de luta, de estudos, de academia, que a gente se orgulha de estar nesse lugar. Mas teve um momento que esse era o único lugar que a gente podia estar, na verdade. Fora lavando roupa em casa. Só tinha essa profissão para nós. Então, muitas não escolheram a profissão. Elas foram empurradas para ela, como elas eram empurradas para a pia. A diferença é a qualidade do nosso discurso aqui hoje nessa mesa. Então, quando ao Reinaldo, porque eu falei que era uma mesa composta de mulheres, que eu fiquei tão extasiada de uma mesa composta por mulheres, e na verdade a pergunta que eu fiz para o meu objeto de pesquisa era assim, uma menina burguesa, por que estava na luta querendo igualdade? Ela só respondeu o seguinte, porque estava difícil para todo mundo, então a luta também era dela. Está inspirada, porque lá no Sul nós temos estados que tem mais mulheres historiadoras do que homens. Juliana, você quer fazer pergunta? Não? Quer? Então eu vou fazer a pergunta, Juliana, essas duas, e a gente fecha as perguntas. Oi. Naquela foto que estavam várias mulheres lá, das atrizes também lá na passeada, e a minha dúvida é, se tudo que era contra o governo era censurado, por que com dia e hora marcada elas puderam sair na rua? Vamos perdendo. Não.
Na realidade, o que eu tenho que fazer não é exatamente uma pergunta. Eu sei mais ou menos a resposta, mas eu preciso que vocês saibam disso também. Mãe, a gente paga essa ditadura de algum jeito? Sim. E É da dívida externa. E da dívida interna também. quem é esse caderno aqui, gente? De quem quer? Pra saber Danilo? É dos contentes! Não, olha, não, porque essa pergunta é quase, não, é sério mesmo, é um tema de pesquisa de doutorado. O meu orientador fez essa sua pergunta, é um tema de pesquisa de doutorado dele, é sério. Ele perguntou assim, Maria Reis, como era a atuação dos professores de ditadura militar brasileira? E a outra pergunta é, como acabou a ditadura militar? Então, vamos chamar a Maria Reis responder, pode ser, pessoal? Porque a gente... Aquela Maria Reis, então a pergunta era como era a atuação dos professores, a pergunta do seu filho, a da Juliana, vai acabar em 5 minutos. Tem que ser bem sintético no intervalo. E como acabou a ditadura? Boa sorte. Vou começar pelo final. E eu vou pedir a paciência de vocês, porque sem paciência a classe trabalhadora não organizada padece. Sofre. Continua na porta da favela, continua vendendo droga, continua se submetendo à violência. Então, para a gente sair desse ciclo, presta atenção vocês aqui, para a gente sair disso daqui, né, a gente precisa, de fato, se educar, se disciplinar, e é de madrugada que a gente tem que estudar, ler livro. Não é difícil, não é fácil não, é muito difícil, é bem difícil. Bom, a ditadura militar acabou? Para mim, não. Para mim, ela continua presente no desenho do aparelho de Estado. Tá? Embora a Dilma seja presidente, né, desse país, ela não pôde modificar ainda a estrutura do aparelho de Estado, porque não foi feita revolução nenhuma. Não é? E ainda com o golpe da mídia, né, que gosta de fazer da Dilma a bola da vez, como vocês falam, né? Sem conhecimento, vocês vão acabar aderindo a essa proposta de impeachment. Que coisa burra para a classe trabalhadora. Que retrocesso, na verdade. A ditadura militar não acabou por vários motivos para mim. Porque dentro da própria polícia, que vocês conhecem até a 38 ali, né, existem privilégios que são dados a certos investigadores, né, que chegam na calada da noite dentro da casa de vocês, espancando crianças, espancando os avós, botando criança debaixo de chuveiro, porque ele veio cobrar a taxinha dele, né? Ele veio buscar aquilo que o tráfico deve para ele, não é verdade? E aí a criançada apanha, aí as mulheres são humilhadas. Mas espera um pouco, que país que é esse, meu Deus? Não é? Então acabou a ditadura, a República Nova está aí, resolvendo esses problemas, a gente tem liberdade de expressão? Mentira! Mentira! A gente só tem liberdade de expressão se a classe trabalhadora se organiza, se um cuida do outro. Se não cuidarmos um do outro, inclusive daquilo que ele pensa e daquilo que ele faz, nós estamos ferrados. Então olha lá, presta atenção, a gente caminha junto. A gente caminha junto e discutindo e refletindo. Sobre esse período aí, tem muito livro que foi produzido que nem chegou nas escolas, que a gente tem que correr atrás. Esse era o papel, agora respondendo essa questão, dos professores. Né? Meu pai, dentro da USP, apanhou. Né? Meu pai foi torturado. Mas nada disso está nos anais. Você pode procurar lá o Luedro que você não vai achar nunca. Tá? Mas o Ludovico também tinha os serviços particulares dele. Ele tinha uma Kombi, né, quando ele conduziu 6 filhos dele, quando ele conseguiu comprar essa Kombi, porque ele pagava, tirava do salário dele, para pagar para o Partido Comunista, para que pudesse ter folhetos, livretos explicando a situação, boletins, contando o que estava acontecendo no mundo, porque a mídia não contava. A televisão Globo, ela faz questão de misturar tudo junto e misturado, ela engana vocês direitinho. Tá? O que conta é vocês ficarem dançando infinitamente sem terem a base dos direitos sociais, não é? Tá lá aquela dona Casé que faz uma média sem vergonha, mas ela tem casa aqui fora do país.
Faustão mora aqui, imagina, ele morre de medo de ser assaltado. Ele vem para fazer a gravação do programa e ele volta. Né? Todos eles. Por que tem que fazer média com a favela? Porque se resolverem invadir aquele lugar lá deles, como é que vai aquela porcaria lá da Globo? Se invadirem o Projac, gente, olha que alegria, né? Vai ser uma festa para todo mundo. Até porque a gente vai pegar os aparelhos, as emissoras, para contar para o país o que acontece de verdade, não vai ficar contando a história da carochinha. Então veja só, os professores naquela época lutavam contra tudo isso. Não podia se falar nada. A censura em jornais e televisão não permitia que nós desenvolvêssemos uma linha de análise com vocês. Tá? Tanto é que dentro das escolas, quem falasse alguma coisa era preso. Até porque o próprio povo denunciava, o povo não sabia exatamente o que estava acontecendo, e ele servia assim, fazia isso que muitos dizem que você falou, fez. O próprio professor denunciava o professor. O professor de história foi exterminado, porque era perigoso. Então você pensar historicamente e dizer, ó, o futuro nos pertence, não tenha dúvida do futuro nos pertence. Como é que uma minoria no planeta, 1% do planeta manda em todo mundo? Onde é que está errado esse cálculo, gente? Se nós somos a maioria, por que nós ainda continuamos de cabeça baixa? Por que ainda a gente quer aquela aula porcaria, vagabunda, que não leva a lugar nenhum? Por que a gente não respeita o professor sério? Que é um camarada que vai realmente exigir de vocês disciplina intelectual. Não é entregar pesquisa copiada na internet, não. É fazer valer a sua própria cabeça. Ler textos e ter uma visão crítica em relação a eles. O que significa isso? Que a minha cabeça funciona. Eu não sou burro. Eu não reproduzo o que os outros querem que eu reproduza. Tá? Pois é, porque foi exatamente esse o projeto. Que vocês continuassem carneirinhos, idiotas, imbecis, e que aceitassem tudo. Tudo. Calma lá, o PT está nessa história, entrou de uma forma séria. Eu espero que vocês, valorizem as pessoas que se dispõem a passar para vocês tudo que elas sabem, para que vocês, com luz, saibam mandar. Estamos começando a entrar novamente num período de escuridão no planeta inteiro. A direita está voltando. Mas nós nunca saímos daqui. Essa é a diferença. Nós estamos Só pergunta, a gente vai na aula, vou intervalo de vocês agora. Olha, eu quero agradecer novamente